Bom dia, minha gente. Estamos aqui hoje, para fazer mais um evangelho, mais uma live. Esperar as pessoas entrarem, esperar só um pouquinho para a gente poder começar. Bom dia, Thaís. Então, dando continuidade, à leitura do evangelho. A gente vai para o capítulo 17, Sede Perfeitos. Vamos ler os itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Então, enquanto as pessoas entram, eu vou ler uma mensagem para a gente começar a se harmonizar. E que também já tem um pouco uma ligação com a mensagem que a gente vai ler hoje. Se você conseguir manter o equilíbrio, o que vem de fora não te desestabiliza. Tomemos consciência que somos nós os responsáveis pelas mudanças de humor. É a maneira como respondemos às ações externas que determina como vamos nos sentir. Se algo ruim chega até nós e conseguimos usar de tolerância, paciência, boa vontade, amor, com certeza vamos absorver essa negatividade e vamos transmutar esse problema em uma coisa simples e fácil de solucionar e, consequentemente, não vai tirar o nosso sol interno. Agora, se fizermos o contrário, vamos ver nuvens negras com raios e trovões. Se alguém deixou de fazer algo que tem que ser feito, faça sem reclamar, agradeça e siga adiante. Às vezes, o universo nos testa só para ver se já aprendemos a lição. Não permita que o externo mude o seu interno. Deixe o contrário acontecer, onde a sua paz começa a agir no externo. Vou botar aqui a música. Thaís, a música tá boa, tá alta. Isso não vai atrapalhar? Pronto. Então, continuando, a gente vai pro capítulo 17, itens 1 e 2. Então, antes de começar a leitura do Evangelho, fazer nossa prece inicial para a gente continuar aqui nosso trabalho de hoje. Então, quem quiser ficar de olhos fechados, numa posição confortável, não como rito, mas como um modo mais fácil da gente se concentrar. Querido Mestre Jesus, de infinita amor e misericórdia, lhe agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos absorver a mensagem que será lida, conversada na manhã de hoje e, acima de tudo, colocá-la em prática para o nosso melhoramento e que possamos, dentro das nossas limitações, auxiliarmos os irmãos que aparecerão em nossa jornada evolutiva. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, continuando, capítulo 17, Sede Perfeitos, itens 1 e 2. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também?
Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornasse-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que superexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podem se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. É por isso mesmo sempre um indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, disse-lhes: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, nessa mensagem, é uma mensagem que quando a gente lê, diz, é fácil. Mas não, pelo contrário, ela é uma mensagem que ela exige da gente muito esforço, muita dedicação para a gente colocar em prática. Né? Porque, como bem no início da mensagem ele fala, né, a gente amar e ser solidário, a quem a gente ama, a quem a gente já gosta, aos nossos familiares, aos nossos amigos, é fácil. Nós já temos uma conexão positiva com essa pessoa. Então é algo natural, é algo sem esforço da gente já conviver com harmonia com quem a gente gosta. Mas a gente ter essa elevação espiritual e moral da gente desejar coisas boas, da gente amar o nosso inimigo, isso é uma desconstrução muito grande da gente conseguir colocar em prática. Porque já tem que fazer o esforço da gente não desejar o mal para a pessoa. Já é uma etapa. Outra etapa da gente ficar indiferente, né? Da gente não se ligar a essa pessoa que a gente não gosta. E um esforço maior ainda que a gente parar o que a gente está fazendo e desejar o bem para essa pessoa. A gente criar esse vínculo positivo com ela. Então são etapas que a gente vai conquistando ao longo do tempo. Até porque quando a gente tem um desafeto, uma pessoa que a gente não gosta, e a gente vai nutrindo isso constantemente, a gente
cria esse ciclo de negatividade com a gente. Por mais que às vezes a gente pense algo ruim para a pessoa, a gente deseja algo para a pessoa, como dizia, né, Shakespeare, é como se a gente estivesse tomando veneno querendo que o outro morresse. Então muitas vezes quando a gente deseja mal para uma pessoa, a gente está fazendo mal principalmente para a gente, porque nós estamos nos ligando àquela pessoa de uma maneira muito negativa. Às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa não está nem se ligando, né, do mal que ela fez pra gente, e ela continua a vida dela e a gente fica parado desejando coisas ruins para alguém. Então às vezes é até uma mão única da gente vibrar, da gente querer perseguir a pessoa, da gente querer se vingar, e a gente está se colocando numa posição de uma vibração muito ruim. Então quando a gente faz isso, a gente está se ligando a espíritos não muito evoluídos, que não vão querer, obviamente, o nosso bem, não vão querer crescer. E nós estamos aqui, nós pedimos para estarmos aqui, para a gente ter a possibilidade de evoluir, né? Um dia nós, né, seremos espíritos evoluídos. Obviamente não chegaremos, né, ao nível espiritual e moral do Criador. Até porque, né, aqui como ele fala, se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornasse-lhe igual, que é inadmissível, né? Nosso Pai, nosso Mestre, ele nos criou simples e ignorantes para podermos evoluirmos ao longo do tempo. Obviamente que daqui que a gente consiga chegar a virar, ascender até sermos um espírito crístico, isso vai demorar muito tempo. Mas obviamente de pouco em pouco a gente consegue melhorar, né? A gente não estaciona na nossa volta, a gente não regride, né, na nossa evolução. A gente pode estacionar por nosso livre-arbítrio, pelo que nós fazemos, mas nós nunca vamos regredir, né, para fazer mais animalesca que nós éramos. E até pegando esse gancho, às vezes numa situação de raiva, no trânsito principalmente, onde a gente retruca mais, a gente discute, a gente quer brigar, né? Porque o outro deu uma fechada na gente, porque tá andando devagar, a gente tá com pressa e quer andar logo. Nós temos que dominar esse nosso espírito, nessa nossa parte ainda, né, mais animal, da gente querer retrucar, da gente discutir. Depois que passa, a gente até reflete um pouco. Tipo, meu Deus, não precisava ter feito isso, não mudou nada, né? Às vezes até estressei uma pessoa que devia estar com algum problema. E é algo que eu mesmo tenho que me policiar bastante, porque às vezes no trânsito eu acabo me excedendo, me exaltando, me estressando mesmo. Bom dia, Alexandre. Então é algo que a gente tem sim a capacidade de trabalhar. Não é fácil, mas também ninguém disse que ia ser fácil da gente poder fazer a nossa reforma íntima e fazer o nosso melhoramento. Porque, como eu digo, nós pedimos para estarmos aqui, né? Quantos espíritos queriam ter a chance de estar encarnado e trabalhando e melhorando? Então, se nós estamos aqui porque nós pedimos, nós queremos sim, nós queremos melhorar. Nessa mensagem aqui ele fala das características da perfeição, elementos da verdadeira caridade, que é a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. E a gente tem como base o Cristo, que veio, encarnou entre a gente, teve que se diminuir bastante para entrar nessa esfera densa, essa matéria pesada que nós somos, e ele escolheu estar aqui no meio de nós para nos dar sempre o exemplo. E uma passagem, para mim, que eu acho que é a mais forte, que é já ele, né, crucificado, sofrendo materialmente, sofrendo na carne,
ele olha para cima e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo no seu momento de maior humilhação, dele crucificado, ele pede pela gente. Ele é benevolente a esse ponto de, mesmo sabendo que Deus nos perdoa, ele intercede por nós, para que nós, dentro da nossa ignorância, possamos um dia evoluir e entender o que nós fizemos com ele. Que naquele momento, né, de barbárie, de dor, né, de muito julgamento, o que nós fizemos com ele, nós o colocamos na cruz, na nossa ignorância, sem entendermos, sem compreendermos de fato a mensagem que ele nos deixou. Que sempre foi uma mensagem de amor, de compreensão, de ajuda ao próximo. E até no seu momento de desencarne, né, quando ele se desliga da matéria, ali na cruz, quando as falanges de luz vão ali para recebê-lo de volta à pátria espiritual, ele pergunta: antes de subir, eu tenho algo a fazer. Preciso cuidar de Judas, que cometeu suicídio. Então, mesmo naquele momento, ele resgata, ele vai atrás de Judas para resgatá-lo, porque ao cometer o suicídio, ele, naquele momento de confusão mental, Judas, ele percebe o erro que ele cometeu. Ele foi tomado pela aquela angústia, pelaquela culpa, e ele cometeu. Ao se enforcar, obviamente ele foi para uma situação umbralina muito pesada. E Jesus, né, foi resgatar uma das pessoas responsáveis pela sua crucificação. Então, em nenhum momento ele julgou Judas. Ele foi em socorro dele para ajudar ele, porque ele sabia do que ele estava passando, consumido pela dor, pela culpa do que ele fez ao Cristo. Então, Jesus, a todo momento, ele nos deixa uma mensagem, né, de amor, benevolência, indulgência e abnegação e devotamento. Como ele fala mesmo no começo da mensagem, né, de sermos perfeitos, temos o Pai, né, como nosso modelo e guia. Não é um trabalho difícil da gente, ou não é um trabalho fácil, né, da gente desejar o bem, trabalhar para o bem, para pessoas que nós não gostamos, que nós não temos afinidade. Mas tudo é uma questão de etapa, da gente não desejar o mal para aquela pessoa, da gente não se deixar atingir por o que fazem com a gente, e da gente chegar ao ponto da gente conseguir desejar algo bom para aquela pessoa. É um trabalho lento, claro, que toda mudança brusca ela causa aquele espanto, aquele impacto. Então fazemos, né, um trabalho de formiguinha, de todo dia a gente se policiar, se trabalhar, para a gente não cometer os mesmos erros. Não é fácil, mas é possível, sim, a gente conseguir trabalhar isso na gente. E como fala nessa passagem de benevolência, né, de indulgência para com o próximo, lembro de uma história que uma vez eu vi numa palestra sobre o Chico, que, né, ele saindo de casa e todo dia ele indo, né, pro centro para fazer o trabalho dele. Tinha uma senhora que não gostava dele e todo dia ela xingava ele, tratava ele mal. E ele passava de boa, tranquilo, e sempre lembrando: devemos perdoar, né, 70 vezes 7 vezes o que nos fazem, né? E todo dia ele ia para o centro trabalhar e a mulher xingava ele, escarrava ele. E ele contando 1, 2, 50, 200. Quando chega, né, na ofensa
de número 490, depois que ele perdoa, de coração mesmo, aquela mulher, ele pensa, pronto, já perdoei ela 490 vezes. Então, na próxima, eu vou retrucar ela. E eis que aparece, quando ele pensa isso, eis que aparece, Emmanuel, que toda aquela, sua doçura de falar com o Chico, ele diz, o que você tá fazendo, Chico? Você tá doido? Ele, não, mas o próprio, a mensagem que nos é dada, devemos perdoar 490 vezes. Eu já fiz isso todas as vezes. Eu perdoei ela de coração. Então agora, já deu. Ele, não, Chico. Devemos perdoar 490 vezes cada ofensa. Então, cada vez que ela lhe ofende, você tem que perdoar indefinidamente cada ofensa. Ou ainda, uma outra interpretação, devemos perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, é 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70. Ou seja, é um número muito grande, é o infinito. Devemos perdoar sempre. Nós já temos tantos desafios, tantas provas e expiações que temos que passar. Se nós ainda guardarmos essa mágoa, esse sentimento ruim, isso só vai atrasar a gente, não vai ser benéfico, nem pra gente, nem pro outro. Não tem por que nós nos conectarmos negativamente às pessoas. Então a gente tem sim que se blindar sempre, Orar e vigiar. Temos que estarmos atentos ao que acontece pra gente. E nessa passagem, nessa história do Chico, a gente pensa, quantas vezes Deus não nos perdoa? Obviamente nós queremos o perdão de Deus, nós queremos ir, a gente quer ir para um lugar bom. Então, se nós esperamos que Cristo, que Deus faça isso com a gente, que nos perdoe sempre, nós também temos que fazer isso, nós também temos que perdoar. Até porque se alguma pessoa ofende a gente, seja por ignorância, descuido, pelo momento, e se a gente se acha que nós estamos numa posição melhor que essa pessoa, seja moralmente, financeiramente, de algum modo nós estamos numa posição acima dessa pessoa, então assim nós temos que olhar para aquela pessoa e sem julgamento, ou desculpar aquela pessoa de fato, da gente não nutrir esse sentimento ruim por aquela pessoa. Então, se nós nos achamos que nós estamos numa posição melhor, cabe a nós mesmos perdoar aquela pessoa. Nós sermos indulgentes com aquela pessoa, até porque nós esperamos isso, Tanto do que nosso Pai nos perdoe sempre, assim como quando a gente erra, porque obviamente nós erramos, que as pessoas também nos perdoem, Então, que seja assim, sempre um sentimento do coração, da gente perdoar a pessoa, porque nós também precisamos disso, Não é aquela coisa de fazer algo esperando a reação de outra pessoa, mas nós sermos leves, ao ponto da gente não se conectar. Não é deixar de dar importância, não é ter sangue de barata e aceitar tudo que faz com a gente. Não é isso. Mas a gente ter a cabeça da gente não nutrir esse sentimento ruim. Não é deixar de se importar, mas é ressignificar o que fazem com a gente, E pensar, doido, a gente também erra muito com os outros. Então essa mensagem do outro, essa mensagem de hoje, de sede perfeitos, caracteres da perfeição, é uma mensagem para muito, para um autoconhecimento e de mudanças de comportamento da gente, que a gente tem que fazer, que a gente tem que trabalhar todo dia, nem que seja pouquinho, nem que seja uma ação, uma mudança de pensamento, mas é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias. Então essa era a mensagem, que eu queria deixar na manhã de hoje, uma pequena reflexão para esse domingo de carnaval, para a gente poder refletir um pouco sobre as nossas ações, da gente tentar
diariamente trabalhar, da gente aparando as nossas arestas com as outras pessoas, né? Porque o mundo já está passando por um momento tão delicado, por um momento tão difícil, e a gente tem, é nossa responsabilidade, né? Ajudarmos a mudar o mundo, de vibrarmos numa corrente de amor, numa corrente de luz, da gente jogar para o universo coisas boas, né? Para a gente tentar combater tudo que de negativo que a gente está passando, né? Cabe a nós mesmos fazermos a nossa parte, né? Por mais que seja pouco, mas é o início. A gente poder vibrar pelo nosso próximo. Então, vamos fazer a nossa mensagem final, pra gente poder encerrar. Exato, Danete. Deus abençoe e tenha piedade da gente. Querido Mestre Jesus, lhe agradecemos pela mensagem lida e conversada na manhã de hoje, que nós possamos sempre nos guiar por esses valores de amor, de devotamento e abnegação para o próximo. Em especial, Senhor, na manhã de hoje, eu peço pela Ucrânia e por toda a Europa que está passando por um momento tão delicado, um momento difícil e desafiador, que nós possamos vibrar por todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de desespero, que eles possam ser amparados por seus familiares, pelos espíritos de luz que os acompanham nesse momento. Que acima de tudo, Senhor, esse conflito possa ter um fim mais rápido possível, que as pessoas sejam poupadas nesse momento de guerra. Pedimos, Senhor, mais uma vez clemência e piedade pelos nossos erros que a nossa ignorância ainda nos faz cometer. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma nova possibilidade de nós nos redimirmos e repararmos os nossos erros. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então era isso, gente, que eu queria deixar de hoje, né? E sempre quando a gente faz o Evangelho, as mensagens que nós lemos, né? As reflexões que a gente faz, muitas vezes são pra gente mesmo, né? Não é porque a gente tá fazendo aqui o Evangelho que, oh meu Deus, nós somos pessoas evoluídas, não. Todos nós somos devedores. E se essa mensagem caiu, né? Para que eu fizesse esse Evangelho hoje, ele serve muito pra mim. Principalmente na questão de ter paciência. Principalmente. Então, gente, muito obrigado. Vocês estarem aqui acompanhando comigo. Espero que vocês tenham, né, gostado. Se eu puder ter contribuído para uma mudança de pensamento de pelo menos uma pessoa, meu trabalho aqui hoje já foi feito, já foi exitoso. Então agradeço, né, por mais essa oportunidade que o Lex me dá da gente compartilhar, né, de fazer uma troca de experiências para a gente continuar seguindo, né, nossa luta, nossa batalha diária, para a gente evoluir. Eu que agradeço, Alexandre. Então fiquem bem, fiquem em paz e vamos continuar nosso dia, tá bom? Pois beijo e fiquem bem. Tchau, tchau.